Então você olha pra casa do seu amiguinho e você vê que todo dia lá tem aquela comida. Aí você olha pra sua casa e na sua casa não tem. Você fica triste. Por que você tá triste? Pela comida que tem na sua casa? Não, às vezes você adora a comidinha que tem na sua casa. Você fica triste porque você criou um desejo, uma ideia de que deveria ser diferente. Pô, eu tô triste. Por quê? Porque eu acho que é mais legal quando a comida é essa ao invés dessa. Eu acho que deveria ser assim ou assado. Esse é um ponto. Outro ponto, violência física. Dor no físico. Eu apanhei do meu pai me bateu, me abusou, como o caso da minha cliente. E eu não queria que acontecesse dessa forma. Mas ele tem um distúrbio mental, ele não tinha como ser diferente nessa condição mental que ele tem um distúrbio. Ele não tem como ser um pai que vai te pegar no colo e ter um carinho, porque ele tem uma disfunção. E quando ele te vê, o corpo dele acende. É involuntário, ele tem um problema mental, não tem ninguém compreendendo isso, sabendo lidar com isso. E esse é o resultado final. Não é que ele não te ame como pai, não é que ele não queria ser diferente com você, é que ele só sabe ser assim. Ah, mas isso é muito difícil da pessoa entender. Não é. Sabe por que não é? Porque ela, hoje, não gostaria de olhar para o marido como ela olha. Quando o marido toca nela, o que ela sente? Raiva. O que ela queria sentir? Amor. Quando o pai tocava nela, o que ele queria sentir? Amor. Mas o que ele sentia? Tesão. Então, por que comigo é, mas com o outro não é? Por que eu quero me liberar dessa sensação de culpa que eu carrego quando eu sinto uma coisa que eu não quero sentir, mas eu não tô pronta para liberar o outro do que ele sente e também não queria sentir? Eu não tô conseguindo sentir diferente. Por que eu não posso aceitar que o outro também não consegue sentir diferente? E a gente aprendeu isso na igreja como sendo perdão. Perdão não funciona. O que funciona é entendimento. O perdão não vai funcionar. Porque o perdão sou eu, numa posição acima, achando um outro errado. E tentando dizer pra ele, tudo bem, eu vou te desculpar pela merda gigante que você fez comigo. Isso não funciona em lugar nenhum, nunca vai funcionar. Porque eu ainda tô me colocando como vítima e tô dando o meu poder para aquela pessoa. Você teve o poder de me machucar. Você teve o poder de me ferir. Você teve o poder de me trair. Eu não aceito isso na minha vida. Que o outro teve o poder. Tem um cara que me deve 1 milhão. Real. Me deve 1 milhão. Em imóvel. Comprei, não entregou. Ótimo. O que em mim, no meu campo, fez com que eu me conectasse com um homem que iria vender essa ideia e não honrar o seu compromisso comigo? O que em mim? Mas e ele, Paula? Eu não tô nele. O dele é o problema dele. Mas o que você vai fazer no mundo físico? O que dá pra fazer? O que dá pra fazer no mundo físico? Contratar uma advogada e botar um processo no cara. Foi o que eu fiz. Isso é mundo físico. E se você encontrar ele na sua frente? Não sei. Talvez eu dou uma voadora, uma bifa na cara dele. Eu não sei. Mas o meu coração tá limpo. Percebe? Você separa o plano físico do plano emocional. Então, no meu coração, a responsabilidade é absolutamente minha. Não dele. Não dele. Você não é vítima. De jeito nenhum. Nossa. Se eu mudar as minhas crenças, se eu mudar meus padrões, se eu puder ter um investimento no valor de 1 milhão, porque alguma coisa em mim diz que eu não podia. Por isso que aconteceu o que aconteceu. Foi isso que fez você se conectar com ele. Claro. E aí tem N variáveis. Homem, por que não foi mulher? Porque tem crenças com masculino que eu precisei ir lá e curar. Trabalha. Enganada por um homem. Tem crenças aí nesse lugar que eu precisei tratar. Por que não foi uma senhorinha de 83 anos caloteira? Ou a tia Maria, né? A tia Maria. Por que não foi? Não, foi um homem com uma determinado comportamento, de uma certa idade, e todo esse contexto diz respeito ao que eu penso e sinto em relação a essa figura. Cara, Aí o que mais de elemento entrou? Foi abuso físico? Não, foi grana. Grana? entendi. O universo vai Todas essas trazendo. variáveis eu preciso observar. Porque eu construí esse personagem com essa interação. Eu construí para minha vida. E o que ele construiu? Uma mulher que ia entregar e que ia dar uma consequência de entrar com o processo. Porque todos os outros homens com os quais ele se relaciona, ninguém processou ele. Só eu. Então aí é o troço dele. Que se ele for fazer um processo terapêutico, espero que ele não me contrate, porque aí já é demais, né? Tô brincando, pode vir, Júnior, a gente trabalha, filho, não tem problema Mas não. foi você que Mas tem que ser construiu. online, Sim. porque se eu tiver, não sei o que eu faço com você não. Mas foi você que construiu isso, esse personagem, ou foi o seu ego? O que sou eu? O que é ego? É um troço só. Não tem separação. Não tem eu, não tem ego, não tem...
Você vai querer entrar nisso? Outro braço, a gente entra. Então, Vamos. antes, Então da vamos. Gente, antes da gente entrar nessa questão, você fala uma frase que tem muito a ver com isso que a gente está falando aí, que você está ponderando, que é o problema não é o problema. Se quiser comentar sobre essa, acho que tá dentro desse mesmo Tá. braço, né? O problema não é o problema, o poder é meu, tá tudo dentro disso. Porque se eu olho pra isso e falo assim, pô, o ser humano é difícil, ninguém presta, o cara não tem honestidade. Resolvi o quê? Onde eu cheguei com essa ilustre percepção? Lugar nenhum. Resolvi a minha emoção? Meus sentimentos? Ou a questão? Não. Então, vamos botar a bola no chão? Vamos. O que dá pra fazer no plano físico? Material. Tô com um problema. Plano físico. Como que resolve? Médico, medicação, interna, vai no advogado. O que dá pra resolver no plano físico? Demite, separa, físico. Procurou uma terapia, psicólogo. Beleza? Ok. Simples assim. Ponto. É o que dá pra fazer na matéria, no físico. Sim. Ponto. Tem as saídas, Agora, né? ou às vezes não tem. Morreu. Vai fazer o quê? Morreu. Mas é uma não sei, deixa de ser uma Tem saída. que fazer. né? Tá lá, tá. Beleza, isso é físico, material. Agora eu vou pro lugar onde eu sou absoluta. Agora eu vou pro lugar onde eu crio, onde tá tudo disponível para eu observar. Aí eu vou lá. Aí eu vou neste lugar e eu começo. Paula, vamos lá. Beleza. O que em você fez com que você se conectasse com... Tananana. Parecia o Pablo Marçal agora, né? Como? Tanana. O que em você... Aí o povo já tá nos comentários. Mas e as crianças abandonadas? Então, pontos de vista. Você enxerga uma criança como sendo uma criança. Eu enxergo uma criança como sendo um campo de energia. Enquanto campo de energia, desde o ventre, desde ela ter se conectado com aquela família, já tem uma escolha. Essa jornada dela já existe uma escolha, independente de acreditar em reencarnação ou não, importa. Ela não se conectou com aquela família à toa. Ela não ingressou naquela possível jornada por um acaso. Ela não aceitou o pacote de crenças inconscientemente falando. Não, ela topou o jogo. Mas como topou é o que? Aí, minha filha, aí você tem que estudar mais um pouco, porque aí não dá para abrir tudo aqui. Mas o fato é, nada acontece por acaso. Você ingressou numa família que determinadas situações aconteceram ali, alguma coisa em você, no seu campo de energia, se conectou àquilo. Ponto. Não quero acreditar nisso. Então, você pode morrer acreditando na injustiça de Deus, da vida, e tendo dó de quem passou por isso, afundando essa pessoa cada dia mais, caso você seja conselheira dela, porque você olha para ela com dó e piedade. Eu não olho para ninguém com dó e piedade, nem para mim. Eu olho com autorresponsabilidade. Porque se eu criei, eu posso descriar. Se eu me enfiei naquele buraco, eu posso sair daquele buraco. Agora, se alguém me jogou lá, será que eu posso sair? Se alguém me fez, eu posso sair? Se alguém me trai, eu posso evitar essa traição? Se é sempre de fora? Não sei. Agora, se sou eu começo a observar. Pera. Então, quer dizer que tem alguma coisa em mim, no meu sentir, no meu perceber, no meu pacote de crenças que faz com que eu me conecte com um homem que age assim, assim, assado. Tá, quero olhar pra isso. Faz com que eu me conecte com amigos que sempre me traem. Tá? Faz com que eu me conecte com pessoas que vêm trabalhar na minha casa que sempre me roubam. Faz com que eu me conecte com empresas que eu acabo tendo um chefe que sempre me humilha. Faz com que eu me conecte com possibilidades financeiras de negócios ou investimentos. Todo mundo investiu, deu bom. O cara investe, perde tudo. Todo mundo não pagou o tal do imposto. Quando ele não pagou, achou a fiscalização, fechou a empresa dele. Entendeu? Sim. Então, a pergunta é, o que em mim? É o que em mim, não é lá fora. Pô, deu um azar que o fulano... Não, porque a fulana daí ela fez uma macumba pra mim, porque o que em mim? As pessoas se vitimizam demais. O que em mim fez com que eu despertasse na minha vizinha inveja, o desejo dela fazer aquele trabalho para acabar com a minha saúde? O que em mim? Cocriou, né? O que dentro Como de você mim? cocriou essa realidade? Tipo, o que tem em mim? Que sentimento é esse? Que necessidade inconsciente é essa que eu tenho de trazer esse contexto para perto de mim? E aí, 2 pontos que a gente observa. Primeiro, qual a lição que a vida quer me ensinar? E segundo, que emoções e perspectivas eu preciso tratar e mudar e resolver dentro de mim para que isso deixe de ser corriqueiro ou, ainda que isso aconteça, eu não me abale mais com isso. Você chega para um cara que tem 50 empresas, pergunta para ele, te incomoda hoje ver carta de demissão e contratação? Imagina, normal. Bom, continua acontecendo, ele não liga, natural.
Aí você chega pro outro, que tem 3 empresas, e fala pra ele, te incomoda essa coisa de contratação? Porra, isso acaba comigo, cara. Aí você limpa o pacote emocional dele de crença, ele passa a não se importar. Ou ele muda esse contexto dentro da empresa dele. O que era 300 passa a ser 100, 50, mas aquilo já não incomoda mais, entende? Isso em tudo, em todas as áreas, relacionamento, qualquer coisa que a gente esteja olhando aí. Quando a gente está olhando, muito bom, quando a gente está olhando para dinheiro, voltando, qual que você acha que seria a causa principal que faz uma pessoa prosperar? Olhando as pessoas que você conhece que prosperam, o que todas têm em comum quando você falou lá do conceito de causa e consequência? Muitas pessoas acham que o dinheiro é causa, mas ele é consequência. É. Qual é a causa principal que leva uma pessoa à prosperidade? Olha, quando a gente fala causa principal, a gente poderia falar a causa principal do indivíduo X. Porque como cada indivíduo é um universo formado em seu pacote único de crenças, eu poderia estar analisando cada indivíduo e te dizer assim, ó, aqui na vida da Paula, o principal que mais pega pra ela é isso aqui. Vou te dar um exemplo. Tá. Num dos tratamentos que eu fiz comigo, eu acessei um momento em que eu tô no colo do meu pai e eu falo pra ele assim, papi, me dá um dinheiro pra fazer tal coisa. E meu tio tá na frente, né? E aí ele diz assim, filha, você nunca tem que pedir dinheiro pro papi. Você tem que falar o que você quer, eu vejo se dá pra comprar e eu compro isso pra você. Aquilo gerou um registro no meu campo. Ou seja, eu não sei mexer com dinheiro. Eu sei mexer com coisas. Então, eu posso desejar coisas e essas coisas podem chegar até mim. Mas eu não sei lidar com dinheiro. Aí, eu nunca na minha vida... Eu tô contando tá? Porque são vários braços, conforme eu já expliquei. Contando um pouco. Um dos braços do povo. Muitos, gente. Pelo amor de Deus. E aí, o que acontece? Eu tive, durante toda a minha vida, muita dificuldade de guardar dinheiro. De multiplicar dinheiro. Eu fazia coisas. Eu tinha um carro bom. Eu tinha mas coisas por exemplo, eu não conseguia comprar uma casa. Eu não conseguia comprar um imóvel. Eu não conseguia juntar dinheiro, não conseguia ver dinheiro juntado na conta. Eu precisava ter coisas, então eu ganhava, 20 mil reais. Eu precisava torrar os 20 mil e deixar a conta um pouquinho negativa, assim, sabe? E era padrão. Não conseguia guardar, não conseguia multiplicar o dinheiro. E aí eu falei, peraí, tem alguma coisa aqui que não me... Porque eu tô ganhando. Então, aí você vai fazendo análise, você fala assim, o dinheiro não chega... Não, pera, o dinheiro chega num certo volume, mas ele chega, tá. Ele fica transformado em coisas. Aí eu abri o guarda-roupa, um monte de roupa, um monte de sapato. Mas pera, coisas pequenas. Ele não fica... Casa. Tá, então tem um ponto ali. Ele fica no banco, ele multiplica, eu consigo olhar pra esse dinheiro e manusear. Não, eu não consigo mexer com ele. Por quê? Você vai ter que ir no fundo pra descobrir a causa X da Paula. Exatamente. Aí depois eu voltei num evento em que o meu grande sonho era ter uma moto. E o meu pai, espera, calma, não sei o que, ficava naquela coisa de espera, calma. Tipo uma Harley, assim? Não, eu tinha 9 anos. Eu tinha uma vizinha que tinha uma motinho, que eu dirigia, a motinho dela era muito legal. E aí eu dirigia, adorava, falava, pô, papai, eu quero uma moto dessa, não sei o quê. E meu pai morreu quando eu tinha 9 anos, então eu tinha 9 anos exatamente nisso. Aí ele falou, tá, vai juntar dinheiro, ele ficou juntando, aquela demora, aquela criança, né, imagina. Aí até que ele juntou, faltava tipo 100 reais. Aí ele ligou na sexta-feira pro cara da loja da moto, falou, traz a moto da Paula. E eu, nossa, aquela loucura, aquela euforia, nossa, não vejo a hora de chegar lá. Meu pai morre domingo. Puta, sério, E segunda Paula? eu fui buscar a moto. Nossa, Você acha que eu fui buscar a moto feliz ou triste? Triste. Arrasada. Eu queria chutar aquela moto, eu queria quebrar ela inteira. Ou seja, quando eu alcancei a minha meta, eu senti a maior dor da minha vida. Não fazia mais sentido. E eu dirigia aquela moto, tipo... Não faz sentido nenhum mais alcançar minha meta, meu objetivo. Então, você imagina como era pra mim quando eu contratava um estrategista e ele falava pra mim, vamos fazer a meta. Eu queria bater nele. Porque eu nunca vou alcançar meta nenhuma. A meta me dá tristeza, a meta me dá agonia. Mas até eu sacar isso, eu nunca mais trabalhei com meta. Eu comecei a faturar. Comecei a ganhar dinheiro. Quando eu não trabalhava mais com meta, eu não podia ter meta. Não podia, porque eu nunca bati uma meta na minha vida. Eu era gerente de loja. Eu nunca bati uma meta na minha vida, mas eu era considerada uma das melhores gerentes. Você consegue explicar isso pra mim? Nossa. As minhas supervisoras são apaixonadas por mim, me amavam, mas elas falavam, por que você não bate a caceta da meta? Pelo amor de Deus, você é a melhor. Cara, você é a melhor gerente da loja porque você não bate a meta. Eu não consegui explicar. Nossa. Eles dizem que a gente não pode ter metas, né? A gente pode ter objetivos. Porque a meta, você fala assim, eu quero vender 100.
putz, se você vender 100, você tá feliz. Agora, se você colocar um objetivo... Mas isso é de indivíduo para indivíduo. Fala Sim. isso pro meu irmão um avião. Fala pro meu irmão, você tem que vender 200, ele te traz 300. Meu irmão, um avião. Dá benefício para ele. Hoje eu fui lá, acabou de ganhar na empresa dele lá um prêmio de uma viagem X, não sei o que, é o melhor direto, é o primeiro direto. Cada indivíduo é um universo dentro de um pacote de crenças. Por isso que... Eu ia falar outra... por isso que ficar, né, com essa coisa de regra não vai funcionar para todo mundo. Não tem uma Aí, receita de bolo, né? Certo? não, e o povo tá enlouquecendo, porque ele vai no Instagram, ele... Ai, olha, acordar às 5 da manhã, acho que funciona. Começa a acordar assim. Não funciona pra você, colega. Se eu acordar às 5 da manhã, você me matou. Você acabou com a Paula. Tem a banheira de gelo agora, é a né? banheira de gelo. Não, porque a banheira... Cara, me bota no banheiro de gelo, eu tô velha, meu ciático vai repuxar inteiro, eu vou morrer. No outro dia eu não ando. Não vou funcionar na banheira de gelo. Pra mim tem que ser uma jacuzzi quente. Aí o outro fala, meu, você tem que trabalhar de manhã. Porra, o cara performa à noite, que nem não sei o quê, um avião à noite. Aí começa a enfiar um monte de bobagem na cabeça que tem que... As pessoas perderam o senso da autopercepção. Por quê? Porque elas buscam fora. Aí vai nesse papo. Mas dizem que a melancia é boa. Comecei a comer melancia, eu quase morri. Eu tenho refluxo com melancia, eu não posso com melancia. Ah, mas a melancia... Mas, filho, a melancia é boa pra você. Porque o seu sistema de crenças construiu o teu organismo com essa X célula, do jeito que seu DNA funciona. Pra você ela é boa, pra mim ela não é. Então, como que eu posso fazer um desenho de verdades absolutas? Cada indivíduo é um universo. Só que a gente tá tão fora da gente e tão, sabe, tão ligado no que tá acontecendo no mundo externo que eu não me conheço mais. Mas aí o segredo, então, é olhar suas travas emocionais. Olhar o Cada seu um tem as sentimento. suas travas. E com isso eu libero elas. E com isso eu consigo prosperar na vida. Tudo. Por exemplo, mais um ponto do dinheiro. Quando eu tive essa percepção, eu notei que eu não sabia o que fazer com o volume de dinheiros. Quando eu limpei essa emoção, então, você visita a cena, você aprende a ressignificar, você aprende a fazer um novo contrato, né, emocional com aquela circunstância. E aí, o que eu comecei a fazer na prática? Primeiro, o emocional. Aí, na prática, eu comecei a falar assim, bom, se entrar até tanto, eu já sei o que fazer com esse dinheiro. Então, eu vou fazer um montante X para um investimento X para realizar. Então, eu comecei a criar mais ou menos na minha cabeça coisinhas, sabe? Ah, se tiver tanto, pô, eu vou fazer uma viagem tal, muito legal, que eu tô querendo fazer tal viagem. Se tal coisa, mais ou menos isso. Sabe? Mas eu fui testando. É tentativa e erro. É você, não é lá fora, não é alguém que te fala que alguma coisa funciona e que tudo que te falam vai funcionar. Não vai. Então a gente vai ter que aprender a fazer essa jornada interna se a gente quiser entrar num processo minimamente de ajuste para prosperar, para ser feliz no amor, para, enfim, ou na solitude, o que for. É porque hoje em dia, cara, a gente tá falando muito do nosso tratamento individual, né? Mas o que atrapalha muito é como a gente se espelha no externo. Principalmente com mídia social, onde vendem que é tudo perfeito, né? Muito. Como que isso impacta no seu tratamento? Por exemplo, ontem com as suas clientes? eu tava fazendo uma live e eu falei, né, o tema era a lei do plantar e colher a partir de uma nova perspectiva. Porque o que a gente aprendeu é que você planta na matéria e colhe na matéria. Então, trabalhe, ganhe dinheiro. Só que a verdadeira lei do plantar e colher, ela não acontece no plano físico. Ela não diz respeito a ações, ela diz respeito a emoções. Jogue a semente X sobre tal coisa no seu emocional e você vai colher isso. Paula, como assim, cara? Quantas verdades a gente vem desconstruindo? Não, você só vai prosperar se você for honesto. Porra, olha pro lado, quanta gente rica desonesta. Você só vai prosperar se você acordar cedo e for trabalhar. Porra, olha pro lado, né? Quanta gente acorda às 5 horas da manhã, chega em casa às 8 da noite e tá pobre. Você só vai prosperar se você tal coisa. Porra, olha pro lado. Ah, mas Paulo, o cara que é desonesto morreu de câncer. Tá, meu vizinho também, um doce de pessoa. E aí, como é que você explica? Câncer tá aí, filho, vai. Sabe? Não é porque você fez isso, ou fez aquilo, ou foi isso, ou foi aquilo, fisicamente falando. Mas é porque você tinha uma semente emocional que abre campo para que determinadas coisas se manifestem, aconteçam, se materializem. Então, como estão as suas sementes emocionais? A lei do plantar e colher é sobre a sua semente emocional. Mas se eu nem me conheço, eu nem conheço minhas sementes. Eu nem sei o que eu penso de verdade sobre dinheiro. Você sabe exatamente o que você pensa sobre dinheiro? O que você sente sobre dinheiro?
Vamos fazer essa dinâmica? Quando você chega numa mesa, por exemplo, você chega numa mesa, tá todos os seus amigos. Aí um cara vira pra você e fala assim, meu, você não acredita. Você lembra aquele casal, fulano de tal e a fulana? Lembro. Eles se davam mó bem, né? Davam. Você acredita que o cara foi promovido? E ele tá ganhando muito dinheiro? Você acredita que o cara começou a atrair a mulher dele? Depois que o cara começou a ganhar grana? O cara se achou, mudou de carro. Começou a pegar as novinhas, andar com o carrão. Acabou a família do cara, acabou o casamento. Que tipo de comentário você acha que você faria? Que babaca. Pô, ia julgar ele. Julgar ele, beleza. Especificamente sobre o dinheiro. O que a gente ouve? Pô, só o dinheiro entrar é foda, né? O cara tava lá com uma vida Cresceu o olho, simples, cresceu o olho. de boa. Cara, onde o dinheiro entra é problema. Onde o dinheiro... Caramba, aquela família era mó unida. O velho morreu, deixou a herança. Meu, a família se desfez todinha. Meu, dinheiro é um troço, né? Cara, é só falar de dinheiro. Não bota dinheiro no meio da amizade, hein? Porque o dinheiro destrói. Não mistura o pessoal com o profissional, né? Dinheiro... Aí... Mas isso é uma crença só. Pois é. Por exemplo, a mas se gente é você amigo de sente- infância e a gente atualmente é sócio e a amizade melhorou depois disso. Pois é. Ou seja, é uma crença. Essa é a sua crença. Olha, estamos descobrindo Tô brincando. segredos dos meninos aqui. Segredos do Linha. Essa é a sua crença. Você não sabe a Vale minha, por né? você, colega. Não, Tô mas brincando, eles- tô brincando. Mas Não, mas, geralmente, boa. Sim, numa geralmente. roda que todo mundo tá inflamado sobre um assunto, a tendência é culpar o dinheiro. E a tendência também é menosprezar o cara, né? Também, Pelo menos eu nesse falo, exemplo específico, esse sim. exemplo específico é... mas também ele... Deslumbrado. O cara é herdeiro, né? Todo mundo fala isso, Ele né? teve sorte, teve ajuda. Sim, ele por o fato dele ter... trapaceou. tá desmerecendo o Isso. mérito, né? Por exemplo, o cara criou uma empresa mó legal, que tá dando super certo, Aham. daí você vai falar assim, mas ele é herdeiro, né? Pô, Porra, o eu cara- já ia virar pra você e falar, por que você não é? Porque alguma coisa no seu campo fez você nascer na família pobre. Alguma coisa no campo desse cara fez ele nascer na família rica com essa herança. Então, minimamente, toma vergonha na sua cara e ajusta pra na próxima, se existir, tu nascer na família rica, já que é o que você quer. Entendeu? Responsabilidade total. Tipo, por que ele tem um mérito nisso daí? Sim, mas eu digo, a maioria das pessoas pensam dessa forma, né? Exato. Mas ele é filhinho de papai, né? Nossa, mas essa sua afirmação agora é polêmica, né? Qual? Não pra nós, mas pra sociedade. Qual? De a pessoa que nascer numa família rica, ela tem mérito. A sociedade vê o contrário, né? Sim. Então, aí tudo isso são pontos de vista. E cada um é livre para viver a sua vida com o ponto de vista que quiser. O importante é que a pessoa saiba que o ponto de vista dela desenha o destino. Então, Cria a não é realidade. só... vai desenhar tudo. Então, assim, no momento em que eu acho que não tem valor uma pessoa que desembarcou num lugar que favorece o seu desenvolvimento, a tendência é que eu não desembarque numa empresa que favoreça o meu desenvolvimento. Aí eu fico puta com o meu colega, porque o chefe deu viagem para ele, o chefe convida ele para ir viajar para casa dele, o chefe dá benefício, ele fala assim, cara, eu não sei o que acontece. Por que esse chefe não olha para mim desse jeito e olha para o meu colega desse jeito? Porque você disse que quando há benefícios, não tem valor. Então você quer que para você tudo seja muito difícil, porque você desmerece quem tem um ambiente que favorece. Então o seu ambiente nunca vai te favorecer. Entendeu? Por isso que a gente tem que saber admirar os outros. Todos. 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 Tem que admirar todo mundo. Todo mundo, mesmo que ele tenha muitos traços negativos, ele O que Ele é um tem algo traço positivo. negativo? Um traço negativo é uma habilidade em excesso. Que nem você comentou. Então, quando eu olho para uma pessoa e falo assim, esse cara é agressivo, não é que eu tô aplaudindo o ato dele violentar uma pessoa com agressividade, dele pegar um cabo de vassoura e machucar um animal. Não é isso que eu aplaudo. Eu olho para ele e falo, caramba, esse cara tem uma potência, essa energia que eu chamo de raiva, que eu chamo de libido, que vem do mesmo canal, esse cara tem. Isso é uma puta de uma energia que geralmente me falta. A libido e a raiva estão no mesmo É canal? outro braço, calma. vou terminar esse, eu falo essa. Aí você olha aquele cara e você fala assim, cara, esse cara tem um troço que vem. E Isso falta em mim.
Ele coloca essa energia pra fora e ele alcança o objetivo dele. Eu concordo com o objetivo dele? Não, ele bateu no cachorro, ele bateu no filho, ele socou a mulher. Eu tô totalmente desalinhada com o objetivo dele. Inclusive, tô ligando pra polícia, eu vou voar nele se eu ver ele fazer isso. Mundo material. Mas eu tô ligada num outro lugar aqui. Peraí, eu não tenho essa energia. Quando essa energia vem, geralmente eu travo, eu me envergonho dela, eu sufoco ela e essa energia me falta. Me falta pra ir pro trabalho com essa garra. Me falta pra ir pra cima da minha mulher com essa garra. Eu tô broxando, me falta esse troço. Essa energia, ela me falta pra eu fazer esse movimento. Esse cara tem pra caramba. Será que essa energia me assustou em algum momento da minha trajetória? Como eu estou assustado aqui e eu travei? Cara, deixa eu olhar. Eu já saí do evento, eu já saí do homem, eu já saí do cachorro, eu já saí da cena, eu já fui pra mim. Entendi. Eu já tô na minha cura, eu já tô no meu negócio. Deixa eu ver aqui, peraí, o que tem em mim disso aqui? Se eu tô muito doída pelo que alguém tá recebendo, provavelmente é porque eu recebi aquilo naquele lugar. E me dói porque eu tô espelhando aquela criança ou aquele animal em mim, no que eu vivi, no que eu vi, no que me doeu. Ou eu tô vendo aquele homem bater naquele cachorro, eu tô espelhando a minha mãe que apanhava do meu pai. Ou eu que apanhava do meu irmão. Essa dor que eu acho que é pelo amor ao cachorro, não é bem pelo amor ao cachorro. É porque acessa uma ferida minha e eu espelho. Então, na verdade, é minha dor, eu queria proteção. Aí eu protejo, entende? Não é Luísa Mel, né? Não é bem isso. Então, imagina, né? O que não tem lá no pacotinho emocional. Entendi. Que gera essa revolta. Eu vou pra cima. Hoje que eu sou grande, eu vou falar. Hoje que eu tenho um microfone numa rede social, eu vou gritar. Mas ela não tá gritando pela dor dos bichos, ela tá gritando uma dor dela, que eu não sei qual é. Mas é a dor dela que ela tá berrando, entende?